Para o corretor de imóveis, economia, conceitos econômicos pode parecer um negócio chato, e até é mesmo. Mas ele precisa ter pelo menos a noção, não precisa dominar, mas precisa ter a noção de certas coisas, certas visões econômicas para ele se dar melhor, né? Então, 5 coisas pelo menos são elementares, eu acho que são elementares, são básicas. A primeira é ele saber o cenário econômico, conhecer o cenário econômico da região onde ele atua, ok? A segunda, ele precisa ter a noção de que a flutuação dos preços do mercado depende justamente dessa localização. A terceira, ele tem que entender que os imóveis podem e devem ser vistos como investimentos e que isso tem a ver com os 2 itens anteriores. O quarto, ele tem que considerar que vantagens, desvantagens, tributos, isenções, eles podem variar em função desses interesses econômicos, né? E o quinto item, que é importante ele também conhecer, são os financiamentos para compra, para produção e as vantagens, benefícios que tem em determinadas situações. Então são 5 itens. O cenário econômico da região onde ele atua, a flutuação dos preços, os imóveis vistos como investimentos, os regulamentos e tributações, vantagens sobre os tipos de imóvel e os financiamentos para compra ou produção. Vamos falar rapidamente sobre cada um desses itens, né? Então, esse conceito do cenário econômico da região onde ele atua é simples de entender. Por exemplo, um bairro, uma cidade ou mesmo uma região, cada local tem um tipo de característica. Então, um bairro de trabalhadores, por exemplo, ele não vai ter uma alta renda. Então, se ele trabalha numa região de baixa renda, ele vai ter que se adaptar a trabalhar com compradores e vendedores desse tipo. Se ele trabalha numa região de classe média, né, que mexe mais com, sei lá, dinheiro, coisas desse tipo, serviços, é um outro tipo de público. Se ele trabalha numa região de alta renda, é outro tipo de público. Se ele trabalha, digamos, numa cidade turística, Camboriú, por exemplo, é um tipo de cliente totalmente diferente de um pessoal da agropecuária, por exemplo, lá de Mato Grosso, Goiânia, esse tipo de coisa. Ou o mesmo na área turística, se ele trabalha aqui embaixo, em Camboriú, ou o pessoal lá de Trancoso, por exemplo, é outro perfil. Então, a característica geográfica e econômica da região, um outro exemplo, por exemplo, aqui em São Paulo, você trabalha aqui na região, quem conhece a região da Paulista, sabe que tem muito hospital ali, assim, de cabeça eu posso falar uns 10 agora. Então, tem um monte, uma concentração de hospitais. Então, ali mora muito médico e muito estudante de medicina que, né, estudam nas faculdades, fazem residência, esse tipo de coisa. Então, um tipo de habitação, moradia, apartamentos desse tipo, tem um giro, uma rentabilidade muito alta, né? Então, são essas características produtivas, econômicas de cada região, gera um tipo de movimentação do mercado, né? Então, na sequência, vem a flutuação dos preços. Ora, se eu estou trabalhando numa região turística, Camboriú, Trancoso, por exemplo, é óbvio que na época de turismo os aluguéis sobem, os preços dos imóveis para compra e venda sobem, porque o afluxo, a demanda é maior, né? Então vem os turistas, poxa, queria comprar um negócio aqui, deixa eu ver como é que está o negócio por aqui, etc. Então, a demanda é maior, o preço é maior. Na sazonalidade, na região, na época de que não são férias, inverno, por exemplo, então cai a demanda e o preço também cai. Em contrapartida, em regiões tipo montanhosas, Campo do Jordão, por aí, então os preços sobem. Então veja como a característica econômica da região muda e influi na flutuação dos preços, né? Consequentemente, isso nos leva ao item 3, que é sempre considerar um imóvel
como um investimento. Então, mesma coisa, você, em função da movimentação econômica da região, esse imóvel pode aumentar, o preço dele pode flutuar, ou o resultado da locação, alguma coisa assim, ele flutua, e aí, como investimento, se eu olhar o imóvel como um investimento, seja ele de médio prazo, valorização de longo prazo, ou mesmo de valorização imediata, locação tipo Airbnb, etc. Então, eu enxergo aquele imóvel como um investimento, ou se ele for mesmo um investimento, então ele vai valer para mim, dependendo desse tipo de característica. O corretor tem que estar ligado a isso, né? Depois, tem os regulamentos ou tributações que também o corretor tem que estar acompanhando e tem que estar ligado. Então, por exemplo, isenções de imposto de renda para uma determinada faixa de ganho de capital. Né? Imóveis acima de 400, abaixo de 440 mil, se forem vendidos, mesmo que gere ganho de capital, lucro imobiliário, não é tributado. Se a pessoa vender um imóvel e dentro de 180 dias com o produto da venda comprar um outro imóvel, o ganho de capital do primeiro imóvel é isento até um limite e tal. Então, tem várias situações. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, para uma determinada renda inferior, ele é acessível. Uma renda superior não pode comprar Minha Casa Minha Vida. Então, tem várias características que, dependendo do poder aquisitivo da região, o governo subsidia, ajuda ou tributa mais, né? Por exemplo, um fundo imobiliário, um investimento num fundo imobiliário é totalmente diferente de comprar um imóvel. Então, são coisas que um corretor, ele não precisa ser um grande especialista nisso, mas ele tem que saber que existe isso, tem que ter noção, tem que ter uma visão disso para poder conversar melhor com o cliente, não é? Então, e por último, dentro desse contexto, né, que eu listei como coisas importantes, tem um financiamento imobiliário. Então, se a pessoa vai comprar um imóvel para residência, por exemplo, pelo sistema financeiro da habitação, ou sistema financeiro imobiliário, ou Minha Casa Minha Vida, depende do tipo de imóvel. Em outras regiões existem alguns tipos de subsídios, algumas cidades costumam dar subsídios para moradores, coisa do tipo. Então, fontes de financiamento, por exemplo, fontes de financiamento para a produção dos imóveis, né? Então, um corretor, ele precisa saber que existem essas coisas. E aí, evidentemente, depende da região onde ele está, do tipo de produto que ele trabalha, ele vai se aprofundando, né, e estudando qual a coisa mais vantajosa para o cliente dele, seja o cliente vendedor ou comprador, porque isso influi numa negociação. Você pega um vendedor, por exemplo, e ele fala, mas eu vou pagar muito imposto de renda, eu comprei esse imóvel muito barato, vou ter um ganho de capital grande, e aí o que eu faço? Você vende um imóvel para ele, dentro de 180 dias, não, isso não é problema, a gente acha um outro imóvel residencial, aí o senhor vai aproveitar a isenção, etc. e tal. Então veja como o conhecimento desse perfil econômico da região, do tipo de cliente, do tipo de negócio e das vantagens da legislação, tributação, isenções, etc., geram para o corretor uma competência maior. Então, volto a dizer, ele não precisa ser um tributarista, um economista, né, um grande especialista nisso, mas ele precisa ter noção de que conhecer essas coisas basicamente é muito importante, sem falar de outros detalhes aí como taxas de juros, inflação, emprego, desemprego, taxas de emprego de regiões onde está havendo desenvolvimento maior. Por exemplo, você pega o interior lá de Mato Grosso, cidades como Sorriso, né, que está em franco desenvolvimento, outras áreas aí que tem estradas abrindo. Então, o corretor, ele precisa ter esse tipo de conhecimento, ok? E são conhecimentos baseados em economia, às vezes até macroeconomia, investimentos que o governo vai fazer em determinadas regiões. Então pode parecer chato, mas não é não. Se você começa a estudar isso, a enxergar isso com esses olhos, você vê que é até interessante. Você vai começar a ler jornais
a partes, economias e negócio, economia e negócio, aqueles setores, e aí começa a observar, opa, vão abrir uma estrada nova em tal região, vão abrir uma, sei lá, aqui em São Paulo, por exemplo, uma estação de metrô em tal lugar. Então você começa a perceber esse tipo de movimentação, ok? Bacana, um abraço, até o próximo vídeo.